Bom dia. Hoje é um dia muito feliz, onde eu tenho o privilégio de compartilhar da palavra de Deus. E nós estamos numa caminhada aí de meditação no livro de Gênesis. E hoje nós vamos ficar ali no capítulo 24, é um capítulo longo, mas a gente vai pensar ali alguns versículos, né? E Deus vai falar ao nosso coração. Nesse capítulo, então, a gente tem, assim, visto no finalzinho ali da vida de Abraão, né? Um homem, onde nas leituras anteriores tem sido falado dele, um homem de fé, um homem, a Bíblia mesmo fala que é um homem de fé, o pai da fé, né? A Bíblia fala assim de Abraão, o pai da fé, porque foi um homem que creu em Deus, que caminhou com Deus, e ali Deus cumpriu o propósito pelo qual ele tinha chamado Abraão. Abraão, com 75 anos, Deus então diz a Abraão, saia do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão obedeceu a Deus. Ele foi então para esta terra, Canaã, e ali Deus deu uma promessa a Abraão, dizendo que dele Deus faria uma grande nação e também abençoaria todos os povos da terra. Ele deu essa promessa a Abraão, que na época tinha 75 anos e já era um idoso, e sua esposa também, além de idosa, ela era estéril. E então eles não tinham filhos. E Deus dá essa promessa de que ele seria pai de uma grande nação. E Abraão creu em seu coração, mesmo diante de todo sendo contrário a esta palavra, ele creu porque esta palavra veio de alguém que é fiel e é poderoso, é o Deus que pode operar no impossível. Abraão creu e demorou um certo tempo ainda para essa promessa se cumprir na vida de Abraão, cerca de 25 anos. Então Deus dá um filho, nasce Isaque, e Abraão já com 100 anos se torna pai de Isaque. Isaque nasce, né? E ali se cumpre a promessa de Deus, o filho da promessa, Isaque, filho de Abraão e Sara. Agora aqui no capítulo 24, então, Abraão, já com cerca de 140 anos, o seu filho com 40 anos, Isaque, solteiro, e a sua mãe Sara já havia falecido. E nesse capítulo, ali, fala sobre Deus ter abençoado Abraão em toda a sua vida. Ele foi próspero em tudo que ele fez, porque ele andava com Deus. E o tema dessa mensagem hoje é as atitudes diante de uma missão. Já vamos entender por que esse tema. Então, ali o capítulo 1 até o verso 4, o capítulo 24 do verso 1 ao 4, vamos estar fazendo essa leitura então, acompanhe comigo. Abraão já estava bem velho e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Um dia ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo o que ele tinha, e disse: ponha a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho, Isaque, case com nenhuma mulher desse país de Canaã, onde estou morando. Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. Então, Abraão, ele chama um dos seus empregados, o texto diz que era um empregado, um dos mais antigos, provavelmente era Eliezer, mas o texto aqui não diz, né? E fala para esse empregado: vá até a minha terra e traga de lá uma esposa para meu filho Isaque. Porque as mulheres ali, Abraão não queria que Isaque casasse com nenhuma dessas mulheres cananeias, porque eram mulheres
que não adoravam a Deus o Senhor. Então ele pede a esse servo que vá buscar uma esposa para Isaac. E também aqui no decorrer da leitura, este servo pergunta para Abraão, né, se a mulher não vier com ele, se ele poderia então deixar que Isaac fosse até a terra. E Abraão diz não deixe que o meu filho vá até a terra, porque isso seria abrir mão da promessa que Deus já tinha feito a Isaac. E agora que Deus ia continuar abençoando Isaac, né, e mantendo a aliança com Isaac, agora que era o filho da promessa. Então, esse empregado de Abraão, ele aqui diz que ele teve algumas atitudes para cumprir essa missão que foi dada pelo seu patrão. A distância entre que ele teria que percorrer entre Canaã e até a Mesopotâmia era cerca de 1.450 quilômetros. E o texto diz que ele foi de camelo, ou seja, era uma viagem longa. De carro já seria demorado para chegar até o local. Imagine de camelo. E ele levou um certo tempo para chegar até esse local, né? Cumprindo assim a ordem do seu patrão. Então a primeira atitude dele foi de obediência, né? A atitude desse servo foi de obedecer à voz do seu senhor, do seu patrão. Ele foi, arrumou tudo, como diz ali o texto, né? Do verso 6 até o verso 11 diz isso. Ele arrumou os presentes, o camelo, e eles foram até esse local. E prontamente ele obedeceu à voz do seu senhor. A segunda atitude que esse servo teve também foi a atitude ele orou a Deus, porque chegando até o local, ele não sabia qual era a mulher que Deus havia separado para ser a esposa do seu senhor. E ali nesse verso, do verso 1 ao verso 19, o texto conta, diz assim: aí ele orou assim: ó Senhor Deus do meu patrão Abraão, faz com que tudo dê certo e ser bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço, onde as moças da cidade vêm para tirar água. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: beba, e eu vou dar água também para os seus camelos, que seja essa a moça que escolhesses para o meu servo Isaque. Escolhesse para o teu servo Isaque. Se isto acontecer, ficarei sabendo que fostes bondoso para o meu patrão. Ele nem havia acabado a oração, quando Rebeca veio, carregando o seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filha de Milca, e de Naor, o irmão de Abraão. Rebeca era uma linda moça, ainda virgem. Nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu o seu pote e subiu. Então o empregado de Abraão foi correndo se encontrar com ela e disse: por favor, deixe que eu beba um pouco de água do seu pote. O Senhor pode beber, respondeu ela. E rapidamente abaixou o pote e o segurou enquanto ele bebia. Depois de lhe dar de beber, a moça disse: vou tirar água também para os seus camelos, e lhe darei de beber o quanto eles quiserem. Então esse servo entendeu ali que essa era a moça, porque antes de ele acabar de orar, Deus já trouxe Rebeca, mostrando assim que ela era a moça que Deus escolheu para o seu servo Isaque. E a terceira atitude foi que ele adorou a Deus, porque ele reconheceu que Deus o havia guiado. Ali no verso 26 e 27, diz assim: então o homem se ajoelhou
e adorou a Deus o Senhor. E ele disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele, guiando diretamente até a casa dos seus parentes. E assim este homem conseguiu cumprir a missão que lhe foi dada pelo seu patrão, de conseguir uma esposa, de trazer uma esposa até Isaac. E assim ele fez. Ele foi até a casa dos seus parentes, contando assim tudo o quanto Deus tinha abençoado o seu patrão Abraão, e contou também que o próprio patrão o enviou com esta missão de levar uma esposa a seu filho Isaac. E os seus parentes abençoou Rebeca. E eles levaram Rebeca para casar com Isaac. Então, aqui a gente vê, né, o quanto as coisas, os planos de Deus, eles não se frustram, né? Deus está no controle de todas as coisas. E aplicando para nós, não é? Nós também, nós somos o servo de Deus. E temos uma missão dada pelo Senhor Jesus de anunciar a sua palavra a todas as pessoas, né? E a nossa atitude como esse servo deve ser também de obedecer à ordem do Senhor. Essa ordem já foi dada a cada um de nós. De orar ao Senhor, ou seja, ter comunhão com Deus, né? De ouvir Deus e obedecer a Deus. E também de adorar por tudo que Ele faz, opera em nós e através de nós. Porque é Deus que faz. Ele nos deu esta missão. Né? Nós devemos também, como servos dele, ter essa atitude de obediência, de orar e de adorar o nosso Senhor, né? Crendo na fidelidade dele. Deus é fiel e ele vai nos guiando em todos os lugares, né? Por onde ele quer nos enviar, né? E a palavra de Deus também diz que ele está conosco todos os dias. Então essa é a confiança que nós temos em Deus, né? De que como ele criou como ele guiou o seu servo Abraão, guiou o seu servo Isaac, e também esse servo em buscar Rebeca para Isaac, ele também nos guia, porque a promessa já foi dada, e Jesus ele já veio, Jesus foi enviado por Deus, né? E através de Jesus nós temos essa salvação, e temos que anunciar essa salvação. Deus, ele separou Abraão para que da descendência de Abraão viesse o Salvador do mundo. E nós temos que anunciar essas verdades, né? Obedecendo, orando e adorando ao nosso Senhor, o Deus eterno. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra, Senhor, que a tua palavra, ela é boa, ela edifica o nosso coração, ela é como lâmpada para os nossos pés. Eu oro, Pai, para que cada um de nós, Senhor, tenha este coração obediente ao Senhor. O Senhor já nos deu esta missão, Pai, de propagar o Evangelho e anunciar o Senhor Jesus, Pai, a todas as pessoas, Senhor. Que nós tenhamos este coração obediente em fazer isso, Senhor. E sempre orando ao Senhor e buscando a Tua ajuda, Senhor. E também, Senhor, adorando pelo que o Senhor é. O Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é que pode mudar o coração. E nós pedimos a Tua força, Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude nesta missão. Ajuda a Tua igreja, Senhor, desperta a Tua igreja para essa realidade, para essa missão que o Senhor deu a ela, Pai. Em o nome de Jesus é que oramos, Pai. Amém. Que Deus continue abençoando a Tua vida neste dia, em nome de Jesus. Amém.